E aí, meus queridos, chegamos aí em mais uma aulinha. Pessoal, olha só aquela pegada nossa de sempre, né? Você adivinha qual que é o conteúdo? Então olha aqui pra trás, pra esse negócio verde que daqui atrás, mas vai aparecer outra coisa aí pra vocês. Isso! Acertou? Isso aí, você é muito bom. O nosso conteúdo a ser trabalhado agora vai ser agropecuária. Show? Muito bom. Pessoal, primeiro, agropecuária a gente fez o quê? Um mix, né? Uma fusãozinha de duas palavras. A agricultura e a pecuária. Por que agricultura e pecuária? São atividades ali que vão revolucionar o homem. Você vai lembrar de suas aulinhas de história, quando fala de revolução neolítica, né? Então, ó, agricultura e pecuária. Turminha, essas duas técnicas, elas surgem aproximadamente há 10 mil anos atrás e vai mudar a história do homem, porque o homem ele vai passar a partir da agricultura e pecuária, a partir do momento que ele consegue cultivar o seu próprio alimento, que antes ele não tinha essa técnica, ele não dominava essa técnica, e a partir do momento que ele vai conseguir domesticar os animais, que também ele não tinha essa técnica, que de certa forma vai ser tanto ferramenta para trabalho como alimento também, essa relação dos animais, tá? E ele vai conseguir fazer isso, o domínio dessas duas técnicas, aproximadamente há 10 mil anos atrás. Então o homem ele deixa de ser nômade porque ele precisava deslocar para buscar alimento. Imagina só, você no centro-oeste, né? Agora tá dando piqui. Daí você vai lá, come piqui. Aí acabou o piqui, você tem que deslocar para um outro lugar. Vamos para o sul comer caqui, só caqui. E daí a gente precisa ficar se deslocando, beleza? E o homem precisava disso. A partir do momento que desenvolve a agropecuária, show de bola! Aí é o homem o quê? Em vez de nome, é o homem sedentário. Aquele homem que vai fixar, vai edificar a sociedade, vai poder contar a sua própria história e ensinar o que ele aprendeu, passando isso de geração a geração. E isso é muito legal, porque isso vai trazer um desenvolvimento para a sociedade tremendo, um desenvolvimento vislumbrante da sociedade, a partir do homem sedentário. A história vai chamar isso de Revolução Neolítica, ok? Mas enfim, você já entendeu essa nossa pegada aqui, o quanto importante é a agropecuária, tá? Para entender a sociedade, inclusive, tá? E a gente vai ter um poeta, um músico, o pai do rock no Brasil, o nosso glorioso Raul Seixas, que ele tenta contar, ele tenta dizer um pouquinho disso, o como a agropecuária mudou a nossa sociedade. Naquela música que ele fala, eu mudei. Há 10 mil anos atrás, eu mudei há 10... Olha só que legal, Raulzito, né, que tá lá vibrando, né, aonde é que ele esteja, tá vibrando, porque ele tentou dar essa mensagem aí pra gente. Tá ok? Pessoal, a sociedade ela começa a se desenvolver de 10 mil anos pra cá, a partir da agropecuária. Mas onde nos interessa vai ser no século XIX. Sim, você que assistiu aquela aula de indústria, você sabe que século XVIII e século XIX foram momentos ali de delírio industrial, né? Onde a indústria estava em plena ascensão. E essas atividades industriais, como o professor falou, ela não vai revolucionar somente a indústria, como revoluciona todos os setores da sociedade, inclusive o campo. O campo que é conhecido ali por receber essas técnicas da agricultura e da pecuária, e vai transformar essas técnicas principalmente a agricultura, tá ok? A gente vai ter ali no século XIX o que a gente vai chamar de Segunda Revolução Agrícola. Por que Segunda Revolução Agrícola? Porque a partir da evolução das técnicas surge ali, né, uma indústria química. A indústria química começa a ganhar espaço e essa indústria química vai ser a responsável para ali os insumos químicos, os suprimentos químicos para o campo. E o que eu quero que você entenda que isso vai provocar de alterações. Turminha, quando a gente fala de insumos químicos, eu estou falando, por exemplo, de agrotóxicos, eu estou falando de pesticidas, eu estou falando de herbicidas, tá ok? Vão ser correções, a partir da química eu posso corrigir o solo, eu posso ter um maior controle ali de praga, me proteger de praga, eu posso provocar ali uma aceleração do crescimento dos cultivos, olha só, das lavouras, olha só como isso é interessante, olha só como
essa química ela vai promover o que a gente vai chamar de... Põe na tela, Rodrigo, olha lá. Produtividade. Tá ok? A partir desse momento, a produtividade ela ganha uma guinada muito grande, uma produtividade no campo. Professor, e o que é a produtividade no campo? Pessoal, lá em demografia, quando você olha demografia e você analisa densidade demográfica, o que é isso? A quantidade de população pela área, a produtividade no campo ela vai ter uma relação muito próxima a isso. Porque também a gente trabalha de uma proporção. O quê? A relação de cultivo em determinada área. Então, quanto mais você conseguir produzir em uma determinada área, tá? Maior será a sua produtividade. Beleza? Tá? E outra característica, quanto mais produtivo é o espaço agrícola, tá? Essa produção ela vai ser intensiva. Pega essa palavra. Quanto mais produtivo, mais intensiva. Tá? E quanto menos produtivo, de acordo com o espaço cultivado, a gente vai ter ali, você usa a palavra extensiva. Vai ser uma produção extensiva. Beleza? Então, uma produção extensiva menos produtiva, uma produção intensiva mais produtiva. A gente trabalha a lógica da produtividade. E a segunda revolução agrícola, lá no século XIX, ela é muito importante para essa relação de produtividade, tá ok? E tome cuidado uma coisa, lembra que a primeira e segunda revolução industrial, a indústria ela vai ficar principalmente nos países desenvolvidos? Sim, e vai migrar só lá no século XX com a terceira revolução industrial. Então, a agricultura ela também vai ter uma pegada muito parecida, tá? A agricultura, ela vai ter ali as técnicas mais avançadas agrícolas, elas vão estar concentradas nas localidades desenvolvidas, principalmente ali ao eixo Estados Unidos, União Europeia, na verdade a gente vai falar de Europa Ocidental, né, não havia esse bloco econômico antes, e Japão, tá? Então fica concentrado no século XIX, até a metade do século XX, essas técnicas cada vez mais modernas agrícola nesses países. Além da relação química, né, dos insumos químicos que vão provocar esse aumento de produtividade, a gente vai ter também a mecanização. A mecanização ela é extremamente importante. Lembra que a segunda revolução industrial, ela trouxe a máquina de combustão interna? Aí vai surgir os carros, por exemplo, os ônibus, esse transporte rodoviário, tá? Para o campo, você vai adaptar esses transportes também, tá? De ter um carro gigante com um pneu grandão, né? Extremamente forte, é claro que não é um carro, a gente está falando de um trator, tá? Uma máquina no campo que vai ter uma capacidade produtiva também muito grande, tá ok? E o que eu quero que você entenda nisso? Quanto maior, isso a gente está falando o quê? De avanço da técnica da agricultura. E quanto maior o avanço da técnica da agricultura, a gente vai estar representando um campo mais modernizado, um campo com uma maior produtividade, um campo com uma prática mais intensiva e um campo com menos trabalhadores. Ok? Isso é importante a gente lembrar. Uma consequência muito forte do avanço da agricultura. Aumenta a produtividade, mas você vai ter as máquinas cada vez mais substituindo o material humano, provocando o desemprego estrutural, tá? Ali no campo, forçando algumas populações mudarem aí para as cidades, tá ok? Então, até a metade do século XX essa técnica ela foi concentrada. Até que acontece, turminha, na metade do século XX, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, a Revolução Verde, na tela, Revolução Verde. O que foi essa Revolução Verde? Foram discursos, né, em pró de uma maior produção de alimentos, né, em um momento que o mundo começa a se sensibilizar mais com a situação da fome, que a gente sabe que existe até os dias atuais, e existe muito mesmo. A gente vai ter ali aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome, são muitas pessoas mesmo, e naquele momento do século XX, na metade do século XX, pós-Segunda Grande Guerra, surge um discurso: a gente precisa acabar com a fome. Como que eu vou acabar com a fome? Eu vou acabar com a fome produzindo mais alimentos. Produzindo mais alimentos aonde? Produzindo nas localidades onde há mais fome. Aí você vai lembrar da África subsaariana, você vai lembrar de Sudeste Asiático, você vai lembrar de América Latina, que ainda são as localidades onde a gente vai ter o agravamento desse problema, tá ok? E isso vai acontecer a partir de bancos, como aqui no Brasil, a Caixa Econômica, ela foi uma intermediária,
vai acontecer um financiamento para a modernização desse campo do mundo subdesenvolvido, né? Onde a gente vai ter agricultores, principalmente os grandes agricultores, eles comprando as técnicas da onde eram mais produtivos, aonde já existia ali insumos químicos, aonde já existia uma mecanização, principalmente dos Estados Unidos, tá? Que é o maior produtor agrícola do mundo, ok? E nesse momento é que há uma modernização do campo em parte desse mundo subdesenvolvido. É claro que naturalmente existe uma melhora produtiva, aumenta a produtividade, né? Nesse discurso da Revolução Verde, nessa consequência que foi a Revolução Verde. Porém, ela pouca eficiência vai ter na relação social, na relação da fome, tá ok? Então o que vocês têm que entender? A Revolução Verde ela não vai conseguir erradicar a fome e tampouco ela vai conseguir alterar algumas situações. Claro, houve uma melhoria em alguns países, tá? Principalmente na Ásia, beleza? Mas ela não alcança o objetivo como estava posto no discurso. Mas quais as consequências da Revolução Verde? Uma modernização no campo. Inclusive uma modernização no campo do Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Beijo!